Bem-vindos aí a todos, né? Gostaria de manifestar aqui a minha a honra, né, de estar preparando esse bate-papo aqui juntamente com o Gustavo para tratar aí com vocês sobre a ideia da digitalização aí de fluxos de trabalho, de processos produtivos, né? Então a ideia é a gente levar aí uma conversa, um bate-bola aí entre eu e o Gustavo. Eu sou o Pantaleão, mais conhecido como Panta, né? A minha formação é em administração, eu tenho mestrado e doutorado, e sou professor do curso de Engenharia da Produção na Unicinos e parceiro, consultor parceiro da Produtari e das empresas do Grupo Produtari. Né? Gustavo, fala um pouquinho Sim, sobre você. certo. Eu estou trabalhando aí no Grupo Produtari aí faz um ano, a gente está mais nessa parte de digitalização. Estou cursando engenharia de produção aí, chegando no final da graduação. E, bom, também é um imenso prazer estar aí com o Panta. A gente já trabalhou junto em algumas ações aí, sempre bom conversar. Legal, muito bem. Então, a ideia aqui é a gente resgatar alguns conceitos, né, sobre isso que agora está mais conhecido como digitalização de processos ou digitalização de fluxos produtivos, né? Mas é sempre importante a gente, aquela mania de professor, né, de pegar o contexto, né, e a história e entender por que isso é importante. Né? Então, eu vou começar lá no século XVIII, ainda, na primeira Revolução Industrial, um cara importante aí do pensamento econômico e administrativo chamado Adam Smith, né? O cara lançou uma ideia chamada divisão do trabalho, ou seja, ele dizia e pregava e apregoava que se eu especializar as pessoas em fazer partes de um trabalho, elas serão mais produtivas e a produtividade geral da construção desse produto aumenta. Então, essa ideia vem lá da primeira Revolução Industrial e depois ela é, vamos dizer assim, trabalhada mais fortemente na segunda Revolução Industrial, que foi já no século XIX, com as figuras aí famosas de Taylor, Ford e Fayol. Então, quem estudou administração lembra desses nomes, né? Taylor é o cara da padronização das tarefas, né? Da geração aí de ferramentas de, de engenharia de métodos, etc. E aí com outras figuras importantes aí desse período. E o Ford é o cara que implementa a ideia da linha de montagem, não é? Onde empregados especializados faziam parte do produto. E a figura do Fayol, que é menos citada, mas que era um engenheiro também francês, que levou isso para a teoria das organizações. Né? Então, isso gerou aí uma, uma lógica de organizações departamentalizadas, né? Estruturadas por áreas de atuação. Então, de lá que vem os nossos famosos organogramas, onde eu tenho toda a estrutura organizacional da empresa desenhada em funções. Então, isso leva ao que nós costumamos chamar de organização funcional. O que Sim, é uma... isso a gente vê, né, nas empresas até hoje aí, a separação por áreas, né? Por exemplo, compras, tá ali, tem a área, tem seu gerente, tem as pessoas. A produção, ela vai ter também uma área específica dela. Isso no organograma fica bem clara essa separação por áreas, né? Que nem tu falou, isso aí vem de tempos e isso reflete hoje ainda nas Perfeitamente, organizações. Gustavo. E isso tem um componente aí que nos leva
a ter um comportamento de tentar otimizar o resultado dessas áreas, né, isoladamente. Então, isso é o que nós chamamos de indicadores de ótimos locais. Então, como a organização historicamente está organizada assim, por funções, né, por áreas funcionais, então eu tenho indicadores por área. Então, o pessoal das compras tem lá seus indicadores de eficiência em compras, que nem sempre são indicadores que levam para o melhor resultado econômico-financeiro da empresa, né? Nem sempre, isso não é uma garantia. Né? Existe uma frase famosa de um cidadão chamado Eli Goldratt, que diz que o ótimo global é diferente da soma dos ótimos locais. E, na verdade, esse tipo de organização, com esse foco na estrutura organizacional, ele prioriza esse tipo de busca de resultado focada no resultado local de cada uma das áreas da estrutura organizacional, né? Sim, Isso também... Sim, essa questão de focar nos ótimos locais, né, isso acaba dificultando a comunicação entre as áreas também, porque aquela área, aquela parte da estrutura, ela vai estar focada naqueles indicadores dela. Então, todas as formas de comunicação que elas vão ter com os outros, se elas são medidas por aquilo, elas vão agir querendo buscar melhores resultados naquilo que eles são avaliados, né? Isso não necessariamente vai ser bom para a organização para os seus objetivos principais, né? Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? O resultado ele vai estar no fim do processo, né? E essa organização funcional por áreas, ela acaba estabelecendo pontos de parada desse fluxo, né? Ela não enxerga isso como um fluxo produtivo e tende a criar elementos que trancam o processo, elementos que acabam gerando algumas questões aí relacionadas com a perda da eficiência global desses processos, né? Esse modelo organizacional focado na estrutura e na busca de resultados locais, ele gera um conjunto de deficiências, vamos dizer, do ponto de vista processual, no sentido de que não há um fluxo bem definido, de início a fim, ponta a ponta, né, de como o resultado deve ser alcançado. A definição está focada em áreas, né, e isso aí gera uma série de questões aí que já vêm sendo debatidas já há bastante tempo, principalmente aí a partir do movimento da qualidade, lá dos anos 80, o movimento da reengenharia dos anos 90, etc. Então, essa busca por melhorar esse fluxo vem sendo debatida, e esse é um assunto que a gente vai discutir aqui nessa conversa aí, porque o principal objetivo, não é, da introdução da ideia de processos e depois com a digitalização disso, é eliminar essas perdas que tem ao longo do processo e que as organizações sentem, né? As organizações sentem e percebem, mas por conta dos seus indicadores locais, elas tendem a talvez não colocar a solução ideal para isso, correto? Certo. Essa questão dos indicadores locais, ela vai muito longe, né? Porque isso é uma questão que esses indicadores são criados geralmente pela parte superior da empresa, assim. E depois eles são reafirmados pela parte local, né? E aí acaba criando um ciclo que não olha para o todo, né? Começa a olhar sempre para a tua parte. E isso acaba criando bastante falta de fluidez, né? Nos processos da empresa. Quando você estava falando ali. E isso vai criar algumas dores, né? Alguns problemas aí que podem refletir, que vão, né, refletir no desempenho organizacional, né?
Um deles aí seria, por exemplo, os longos lead times, né? Porque como a comunicação entre as áreas ela falha, né, muitas vezes por causa dessa separação, o tempo de atravessamento dos produtos vai acabar refletindo essa falta de comunicação e esse problema no fluxo, né? Com isso também, com essa separação, a gente tem problemas maiores em implementar melhorias, porque as melhorias locais, elas podem não refletir no global, que nem a gente está falando, e também isso pode até causar uma certa desmotivação local, né? Digamos, o pessoal ali está se esforçando, está melhorando o indicador, mas no fim isso não reflete num ganho maior. E talvez seja até difícil de entender por quê, né? Porque as coisas não estão bem conectadas, né? Não fazem tanto sentido. Então, principalmente, né, essa falta de comunicação, ela vai gerar problemas, ela vai gerar erros, ela vai gerar mais retrabalhos, e são coisas que, se não for pensado no processo em si, no end-to-end, como o Panta falou, né, as duas pontas, ponta inicial e final, vai ser difícil de verificar onde que realmente vai ocorrer uma parte do processo que está com uma falha, algum problema, e vai ser mais difícil de rastrear isso, né? Tem uma Também, né? questão, Pode ir. tem uma questão também, né, Gustavo, que como isso não tem a conexão, né, do fluxo entre áreas, né, muitas vezes uma área entrega para a área seguinte, dentro do caminho do processo, um erro, um defeito, uma informação incompleta, que gera necessidade de retrabalho, de voltar ao processo. Isso também influi no tamanho do lead time das coisas, né? Porque toda vez que eu tenho que retrabalhar algo que não foi feito perfeitamente da primeira vez, isso é mais tempo, mais custo, muitas vezes é perda de material, é perda de recursos, né? Então, no fim, é perda de produtividade. Não, certo. Até essas questões, né? Por exemplo, clássico aquele, né? A produção tem um indicador de produtividade que ele é cobrado, mas aí ele não é cobrado do indicador de retrabalho lá, de defeito, né? Então o cara soca a produção e para frente acaba tendo problema e, bom, perdeu horas de processo, vai perder também de não ter já recomeçado a trabalhar naquilo que saiu errado. Então, uma série de problemas, né, que acaba impactando aí bastante no resultado total, né, do fluxo. Então, aí a gente falando, né, além dessa questão dos indicadores, etc., tem a forma com que a informação é tratada. E muitas vezes aí a gente tem muito papel circulando pela empresa, às vezes até se perde do produto, o papel, e daí tem esse problema maior ainda da comunicação, que o que a gente trata muito na digitalização, né, é a questão de ter menos papel. Não necessariamente o papel sendo o problema, mas que a informação flua melhor, né? E tem essas, por exemplo, questões de RFID, por exemplo, ou rastreamento de produtos dentro da fábrica, como é que funciona. Com papel fica mais difícil de rastrear. Claro que o layout e outras questões vai interferir e vai tornar mais fácil, mais difícil, mas a questão da rastreabilidade, do acompanhamento do processo, de entender as coisas, a informação fica mais na mão se for tratado de forma digital e bem estruturado. Perfeitamente. Então, vejam que esse modelo organizacional funcional, ele é uma das, se não a principal, mas é uma das causas desse conjunto de perdas aí que o Gustavo citou, né, que são questões ligadas principalmente à forma de se enxergar a organização, que é aquilo que a gente falou, que é o modelo organizacional que surgiu quando as empresas cresceram, né, a partir da Revolução Industrial, e esse modelo, ele privilegia, então,
o que nós chamamos de ótimos locais, né, por conta desses indicadores por área, né, por função. Bom, mas qual é a alternativa a isso, né? A alternativa a isso é o que nós chamamos de organizações por processo, né? Qual é a origem dessa definição? Tem duas principais aí, uma que é o movimento da chamada reengenharia, né, que depois mudou de nome e hoje eles chamam de engenharia de processo de negócio, e a linha da produção enxuta, né? E aqui nós estamos falando de visões assim complementares, né? A reengenharia olhava mais os processos, vamos dizer, organizacionais, né? Os processos não produtivos, vamos dizer assim, era o principal foco deles. E já na reengenharia começa a ter um olhar para o papel da TI, da tecnologia, nessa mudança organizacional. Então, a lógica é, a empresa ela é um conjunto de processos, né? E a definição, vamos dizer assim, que a gente acha mais adequada, a definição do sistema Toyota de produção, dada pelo Shigeo Shingo e pelo Taichon, que diz que a empresa é uma rede de processos e operações. Então, isso na produção enxuta, no Lean, sistema Toyota de produção, isso é chamado de mecanismo da função produção, ou seja, eu tenho uma função processo, que é definida como o fluxo do objeto de trabalho no tempo e no espaço, e cruzando a função processo, eu tenho a função operação, que é o fluxo de equipamentos e pessoas no tempo e no espaço. E vejam que aqui já existe uma definição subjacente, que é a de agregação de valor, não é? Ou seja, o sistema Toyota de produção e também o movimento Lean, depois, mais adiante, e a própria reengenharia, já todos dizem que lá no fim dessa linha, desse fluxo, tem que ter uma agregação de valor para quem vai consumir esse produto, esse resultado chamado cliente, né? Bom, o que agrega valor do ponto de vista do fluxo, da função processo, do mecanismo de função da produção? É quando o produto ou o serviço é transformado no sentido de tornar-se aquilo que a gente espera que seja o resultado desse fluxo no final. Então, por exemplo, um produto. Toda vez que alguém está trabalhando no produto, fazendo qualquer agregação de material ou transformando esse produto, é um elemento da função processo chamada processamento, que é onde ocorre valor. Todos os demais elementos da função processo, que são os transportes, as inspeções, as verificações, as esperas, nada disso agrega valor, do ponto de vista do produto final. Então, aqui é uma primeira visão, né? Eu tenho que tentar otimizar percentualmente a ocorrência de transformação em relação aos demais elementos aí dessa função processo. Então, toda vez que eu puder eliminar uma verificação, por exemplo, é excelente, eu estou eliminando uma tarefa que não agrega valor. E aí existe o conceito vindo do sistema Toyota, que é a ideia dos Pokayoke, os mecanismos à prova de erros, que eliminam. Por quê? Por que eu faço verificações? Por exemplo, para ver se a peça não tem defeito. Mas o que provoca o defeito? Um erro de quem executou a operação, ou um erro de aferição da máquina, por exemplo, né? Ou um erro da calibração da máquina, sei lá eu. Mas a origem sempre do defeito é um erro, isso é uma relação de causa e efeito direta. Então, como é que o Pokayoke faz? Esse termo significa exatamente mecanismo à prova de erro, né? Ok?
E aí, quando a gente começa a falar em digitalização, nós estamos falando de colocar mecanismos à prova de erro no controle do fluxo de um processo como um todo, correto? Então, só lembrando, então, né, nós temos essa visão de processo, e isso vale para qualquer tipo de processo, né? A empresa é uma coleção de fluxos de processo, né, tanto produtivos quanto de suporte, processos organizacionais, que a gente chama, e que, no fim da linha, tem que gerar um valor que se espera que seja gerado. Não é? Todo o valor que não for gerado é uma perda. E aí, na função processo, eu tenho que otimizar a ocorrência dessas transformações, mas em algumas operações críticas, por exemplo, no gargalo desse processo, eu também tenho que olhar a função operação para melhorar a sua execução, no sentido de eliminar também dessa operação tudo aquilo que a gente não considera como trabalho ou que não é trabalho líquido. Por exemplo, preparação de máquinas, né? Setup, ou setup de computador também, de ligar a máquina, de iniciar um software, etc. Isso não agrega valor do ponto de vista da operação. E se é uma operação crítica, eu vou colocar aqui ferramentas de melhoria na operação, porque dentro do mecanismo da função da produção, a ideia é que toda melhoria na operação só faz sentido se essa melhoria contribuir para a melhoria do processo. Okay? Então, a gente diz que o processo é hierarquicamente superior na determinação das melhorias a serem feitas. E aí, melhorias, quando a gente está falando em digitalização, é basicamente falar de tecnologia da informação, ok? E para dar suporte a essa mudança da visão funcional para a visão processual, que é o que a gente chama de BPM, ou gestão por processos, correto? A gente tem que pensar já em tecnologia da informação aí como ferramenta de digitalização, automatização desses processos, correto? Certo. Essa questão, né, de melhoria na função, operação, aí, muito as pessoas, às vezes, nas empresas, aí, nas fábricas, muito elas trabalham, né? Aí trabalham demais, mas no fim esse excesso de trabalho não acaba refletindo no processo de produção como um todo, né? Eles acabam trabalhando muito em questões que, no fim, podem não agregar tanto valor. Então, é importante esse olhar, né? Tanto no fluxo do processo mesmo, como também buscar as otimizações, né, na produção. E essa questão do BPM, que o Panta já introduziu, ele muda a visão da separação organizacional por área, ele muda esse olhar mais para o processo. Então, tu vai criar primeiro uma subdivisão assim de macroprocessos. Tu vai entender quais processos fazem parte, né, daquele grupo de processos. E daí, tendo já os processos entendidos, priorizados, tu vai partir para uma visão de organização. Ou seja, o processo, que nem o Panta falou, ele é hierarquicamente superior à organização. Então, assim, tu vai, né, garantir que a empresa ela esteja organizada de forma a poder atender os teus processos. E isso, né, isso, digamos, seria mais importante do que ter as áreas separadas, né, no ponto de vista do fluxo dos processos, né, que é o que vai, de fato, gerar valor no final. Então, essa mudança, né, ela traz a tecnologia também, mas a tecnologia também é posterior aos processos. De nada adianta inserir lá, por exemplo, um sistema muito avançado se não tem uma maturidade ou não tem algum entendimento dos processos, né? Aí também a tecnologia
não vai desempenhar tão bem quanto poderia se tivesse um ambiente já favorável para ela. Então, a questão da tecnologia, né, dos processos e dos modelos organizacional, ela tem aquele gráfico dos cubos, dos eixos, né, e primeiro se organiza no processo, depois se busca adequar isso à estrutura e depois a evoluir isso com as tecnologias, né, para poder habilitar essa forma de organização. Então, geralmente, no BPM, o que se faz, né? Se entende o que é a estratégia da empresa, o que a empresa busca, né? Se tu for fazer uma construção de um BPM. E daí, entendendo, né, os objetivos, as metas, as ideias da organização, se faz essa separação por macroprocessos e se vincula esses processos ao que teria indicadores, né? Indicadores que vão, de fato, medir esses processos principais para aquela estratégia montada da empresa. Então, é uma coisa mais conexa, né? Os ótimos globais, eles vão estar refletidos nos indicadores locais, né? A gente vai depois vincular esses indicadores locais, indicadores dos processos, ao que as áreas, né, vão estar atuando ali dentro. A gente não está pregando também uma destruição das áreas, né? Não é isso, né? A ideia é organizar mais por processo. E geralmente, nesse trabalho de BPM, tem que entender como é que a empresa está. Então, se faz uma avaliação toda dos processos, macroprocessos, e organiza isso no as-is, né, que a gente chama, que é como está hoje. Então, tendo todos esses processos como estão hoje, se faz uma avaliação. Bom, isso precisa estar sendo feito da forma que é. Onde é que poderia melhorar? Em que forma a gente pode fazer isso fluir melhor? Então, desse trabalho já levantado como é hoje, se faz um estudo e uma avaliação e se constrói, né, em conjunto, um to be, que é como será, né? Como vai ser. E aí, no to be, de forma ideal, se coloca já as tecnologias habilitadoras, né? Não que as tecnologias serão aí questões obrigatórias, né, no to be, mas é muito mais correto, coerente, né, digamos, tu encaixar as tecnologias no processo futuro, né, do que no atual, do que pode ser que o atual não seja o ideal que a empresa busca. E com isso, com o to be, aí tem toda a etapa, né, de execução, de avaliação, de conversa, tem bastante coisa para poder modificar a realidade atual para a realidade futura, né? Sei, quanta pode. Ok? Não, é isso aí mesmo, Gustavo, porque o que nós estamos falando aqui? Estamos falando de um ciclo, né, de implementação dessa lógica de gestão por processo, que é o que se chama de Business Process Management, né, ou BPM. Mas o que acontece aqui? Acontece que para que essa transformação ocorra, porque tu falou bem ali, eu tenho um exist, um to be, o como será, e eu tenho que implementar isso, né? E depois eu tenho que monitorar isso e verificar se os resultados estão. Então, na verdade, é um ciclo, parecido com um ciclo PDCA, de introdução da visão de gestão por processos. Mas o que acontece aqui? Nessa fase da execução, não é? Do monitoramento e do refinamento dessa visão futura dos processos, dessa transformação, já é fundamental eu pensar em introduzir tecnologias que habilitem essa automação, essa digitalização dessa gestão por processos. E aí a gente tem duas tecnologias, genericamente falando, não é? Que também são letrinhas, né? Uma é o BPMS, ou Business Process Management System, ou em algumas definições, Business Process Management Suite, né? Que é uma tecnologia que possibilita eu fazer essa automação do processo que eu redesenhei, entendeu? A partir de uma linguagem, de uma notação que permite que isso seja facilmente entendido por quem executa o processo e também seja
padronizável no sentido do desenvolvimento dessas ferramentas, né? Comercialmente, no mercado, existe uma infinidade dessas ferramentas chamadas de BPMS, não é? Mas todas elas têm um conjunto de elementos comuns, não é? Por quê? Porque não é só o desenho que eu fiz no 2B, correto? Que é aquele desenho famoso, né? Do fluxograma, né? Que a gente fazia no papel, lá na primeira vez que eu fiz a disciplina de organização e métodos, lá nos anos 80, né? Quando eu era menos jovem do que hoje. E aí o que acontecia? A gente tinha as reguinhas já com os gabaritos para desenhar e tal. Aí ficava um desenho, era só um desenho, né? Isso é parte da história, porque na época a gente não tinha software, recém estava começando aí a introdução de tecnologia da informação nas organizações, né? E aí, o que o BPMS tem além desse desenho, né? O desenho é a representação do fluxo. Ok, isso é importantíssimo fazer. Isso se faz lá desde do Taylor, do Ford e do Emerson e do Ralph Barnes. Isso vem lá do início do século XX, final do século XIX, início do século XX. São ferramentas para entender o fluxo. Isso é importantíssimo. O Xingo também tem a sua simbologia de mapear a função processo, etc. Mas o que um sistema de digitalização dos processos tem além disso? Então, além desse desenho que representa o fluxo, né, de como algo flui, ele tem um conjunto de regras de negócio, ou seja, esse fluxo ele pode ter caminhos diferentes dependendo de informações que eu tenha nesse fluxo ou dependendo de eventos que ocorrem nesse fluxo. Por exemplo, bem simples, eu posso colocar um controlador de tempo de modo que se em 3 dias o responsável por uma tarefa não executá-la, ela vai para outro responsável fazer, porque tem um prazo a ser cumprido que faz parte da regra de negócio, correto? Então, isso é um elemento importantíssimo dos sistemas de automação de processos chamados BPMS. Além disso, também eu carrego para dentro desse fluxo toda a informação que é importante para que esse fluxo aconteça, correto? Então, eu preciso fazer uma operação ponta a ponta, por exemplo, que começa nas compras de material para a produção e na disponibilização desse material para a produção, no consumo desse material na linha de produção, etc. Então, o que eu preciso ter? Preciso ter minimamente as informações do PCP de estrutura de produto, estrutura de processo, etc., para que, quando uma ordem de produção seja colocada, por exemplo, eu já saiba que eu vou gerar necessidades de quantidades padrão de materiais, e isso vai disparar necessidades de compra, e isso tem regras, né? Outro exemplo, eu posso estabelecer que certos grupos de material só serão comprados por determinados grupos de compradores, por exemplo, compradores especialistas, né? Isso também são regras que eu coloco dentro, e aí eu tenho que ter informação, né? Tem que ter uma informação nesse cadastro que se chame grupo de materiais, por exemplo. Então, isso vem antes, né, da automação, e isso vem lá da revisão dos processos, do ciclo BPM, como o Gustavo bem falou, que não adianta eu automatizar algo que não está muito bom, correto? Eu vou estar automatizando a minha ineficiência, isso é uma questão. E outro elemento importante que os BPMS têm e precisam ter é os elementos da estrutura organizacional, né, que vão ter as responsabilidades por executar determinadas tarefas ou
determinados trechos desse fluxo, né? Mas o que são esses elementos organizacionais? Não é a estrutura organizacional tradicional que a gente conhece, é uma visão um pouco diferente, onde eu defino papéis, por exemplo. Não é? Vejam que a definição de quem faz o quê, ela está muito mais ligada às competências, ligadas a um papel organizacional, do que a um cargo especificamente. Então, o que eu quero dizer é que, num exemplo, não é? Da vida real que eu conheci, que quem comprava um determinado insumo para a produção não era um comprador, era o diretor industrial da planta. Por quê? Porque era um material de alto risco, não é? E fundamental para a produção, que não era um comprador, era o diretor, o cara lá da alta hierarquia que ia negociar com outro diretor lá da empresa fornecedora. Era um papo de alto nível, assim. Por quê? Porque era um material de risco extremamente importante para a organização. Esse exemplo é interessante para a gente entender qual é o papel. O papel é de comprar aquele insumo especificamente. Então, toda vez que esse sistema ele gerar uma necessidade desse insumo, ele direcionará para esse papel. E aí tem uma outra questão também, que é, se eu defino um papel e eu associo a esse papel pessoas, né, ou cargos ou funções, eu também defino regras de exceção. Né? Por exemplo, se o diretor industrial está de férias, quem é que executa isso? Eu também defino lá, ok? Dentro das minhas regras de negócio, eu digo que na falta do papel A, é o papel B que faz a execução. Então, eu defino toda a rotina, mas também defino as exceções, correto? Isso transforma o sistema BPMS numa lógica de eliminação, além da eliminação de papel nesses fluxos, etc., etc., mas também da eliminação de etapas de verificação, não é? Porque as minhas regras de negócio verificam ao longo do fluxo se é uma regra, se é uma exceção, que tipo de exceção, quem é o responsável por essa execução no caso da exceção, correto? Isso é um aspecto importante. Eu costumo dizer que um BPMS elimina também a necessidade de eu ter procedimentos escritos, não é? Para dizer como as coisas têm que ser feitas. O próprio BPMS traz essa informação dentro dele, se ele for bem implementado, correto? Esse ponto importantíssimo, e outro que a gente já falou anteriormente, não é? Que todas essas regras de negócio colocadas dentro do BPMS, do Business Process Management System, eles estabelecem também eliminam também a necessidade de verificações, que é o que nós chamamos de POCAIORC eletrônico, correto? Bom, então o BPMS, só fazendo um paralelo com o que nós falamos lá do mecanismo da função produção, o BPMS ele digitaliza a função processo, ou seja, o fluxo do objeto de trabalho no tempo e no espaço. Mas eu também tenho que pensar na função operação, quando forem funções críticas, né, importantes ou muito trabalhosas, por exemplo, que demandam um grande volume de esforço, e aí a gente tem uma outra tecnologia que olha a função operação, que é a robotização das operações. Correto, Gustavo? Tu entende disso melhor do que eu, então eu vou pedir que tu explique para as pessoas o que significa esse tal de RPA.
Certo. Bem explicado aí sobre o BPMS, é bem legal. A forma com que o BPMS opera, né, ela diz muito, traz muito do BPM, né, não só no nome, mas então, como o Panta falou aí, a questão da função operação, né, o RPA, Robotic Process Automation, ele é uma forma de ter um operador virtual que vai fazer tarefas pré-programadas, assim. É como se fosse uma pessoa operando o computador, mas não é uma pessoa. Né? A gente está falando de um robô aí que trabalha 24 horas por dia e que depende das programações feitas para ele. Então, como é que funciona o RPA? A gente avalia um processo, né? E isso é um processo, não um macro processo, né? A gente avalia um processo mais tarefa, assim, né? Nível Para tarefa. fazer, E Gustavo, só uma consideração aqui com relação a conceitos, né? Na verdade, aqui a gente está falando de operação, né? De tarefa mesmo, não o processo com o mesmo conceito do BPM, né? Um ponto do processo, né? É importante a gente, embora o conceito se chame Process Automation, né? Ele está automatizando só um pedaço do sim, processo. Né? sim, até o robotic do nome é confundível, né? Porque não é um robô físico, é um software, né? É um software programado que vai rodar como sendo uma pessoa. Então, sim, essa parte, né, da tarefa, por exemplo, lançamento de notas fiscais. Bom, se tem um lançamento de notas fiscais, ele não é feito automaticamente por algum sistema, e ele tem um padrão alto e bastante volume e repetitividade, ele é um bom candidato a ser feito RPA. Né? Como é que funciona? O RPA geralmente é feito um business case antes, é avaliado os processos da empresa, né, as tarefas da empresa, e daí se verifica quais seriam os potenciais candidatos a serem automatizados. Porque como é que o RPA funciona? Ele funciona sob regras. E se não for um processo muito regrado, ou se for um processo que tenha muitas exceções, ou até um baixo volume, não tem muita recomendação para implementar um RPA nele. Então a gente tem lá uma matriz que a gente verifica sempre, que tem esses pontos iniciais para avaliação. Bom, a repetitividade, volume, frequência de erros humanos, né? Porque o erro humano, ele geralmente acontece mais quando a tarefa é meio robótica, né? É meio manual, assim, maçante. Então a pessoa, por exemplo, ela vai lançar 500 notas por dia. Muito dificilmente ela não vai errar um número. E se ela errar, não deve ser condenada. É uma questão de que esse trabalho poderia estar sendo feito de forma mais automatizada. Então, né, o RPA, ele geralmente parte desse entendimento inicial, né? Tem toda a parte de TI, de instalação de ferramenta, de parametrização de ambiente. Isso também acredito que não fuja muito de outras tecnologias. Mas a questão do RPA é que você não vai automatizar um processo que não seja adequado. Porque o que se busca ganhar nisso não é só em questão de hora homem poupado, né? Tu vai liberar as pessoas, né, que poderiam estar fazendo essa tarefa para fazerem tarefas mais importantes, e tu também pode ganhar não só em produtividade, mas aquela automatização que tu gerar, ela pode ser uma habilitadora para alguma outra tecnologia ou similar, ou outra RPA, né, partindo disso, mas isso pode evoluir, né, até em contato com o BPMS, isso pode aumentar muito a velocidade do fluxo e permitir que outras formas de ver o processo sejam vistas por ganhar essa agilidade e essa certeza que o RPA traz. Claro, né, que nem o Panta falou, tem que ser, né, como o BPMS também tem que ser bem parametrizado, o RPA também tem que ser bem programado, mas muito vem dessa avaliação inicial. Então, como é que funciona, assim, uma parte um pouco mais, né, técnica, assim, digamos. O RPA, ele depende de ou o processo iniciar em tal horário, né, que ele vai trabalhar autonomamente, ou, por exemplo, ter um trigger, um gatilho, que a gente chama, que é, por exemplo,
Tal e-mail recebeu um arquivo PDF. A gente sabe que toda aquela caixa de e-mails do e-mail específico vai receber PDFs e aqueles PDFs têm que ser tratados de uma forma específica. Então, beleza, o RPA ele vai monitorar aquele e-mail foi recebido, ele já vai atuar em cima. Isso é uma das formas de, né, não é como se uma pessoa fosse fazer, né? A pessoa teria que ver o e-mail, ela não automaticamente processa o e-mail que ela recebe. Tem essas questões assim que diferem. E RPA, né, ele tem duas grandes variantes assim de implementação, que seriam o RPA desassistido, que é o que trabalha sozinho, mais autônomo, e o assistido, que é um RPA que trabalha em conjunto com a pessoa. Então, a pessoa está ali, digamos, num call center, um exemplo mais clássico, assim, e ela recebe uma ligação, né, do cliente, atende o cliente, pega a informação básica, nome, CPF, beleza, chama o robô vai lá e o robô faz essa parte hard, digamos assim, de buscar as informações atuais do cliente e poder já municiar aí o atendente de informações que ele teria que acessar 3, 4 sistemas para buscar, o RPA pode entregar isso na mão dele. Então é uma questão de trabalhar em conjunto, né, que é bem facilmente aplicável em call centers e até em treinamentos, né. Digamos que você fez lá a avaliação BPM, definiu um processo to be diferente e quer que essas pessoas entendam o processo. Tu vai parametrizar o processo no RPA e a pessoa vai vendo, né, o RPA vai conduzindo ela a fazer o processo correto. Isso também é uma aplicação muito boa de RPA que não é autônomo para a questão de treinamentos. Então, essa tecnologia, né, ela é como se tu tem uma força digital virtual. Tu vai ter que gerir ela, tu vai ter que passar os processos corretos para ela, tu tem que, né, verificar se o que tu está automatizando é o processo correto, aí vem aquela questão do BPM ainda, e tem que também definir formas de avaliar isso, né? As ferramentas de RPA, elas têm já consoles embutidos que tu vai ver se o robô estava ativo tal hora, em que tarefas que ele estava trabalhando, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter esse olhar de processo aí, porque senão tu vai estar automatizando o problema. O Planta falou. Tu não quer automatizar algo que vá mais dificultar teu processo de mudança depois. É importante todo o processo de RPA também ser um ciclo e também entender que a mudança vai ser necessária, né, em algum momento, para os processos que forem automatizados também. Maravilha, maravilha. Então, vejam que, como a gente está falando de uma migração, não é, da visão funcional tradicional para uma visão por processo, né, a gente está já também trazendo a ideia de que essa migração, ela idealmente deve ser acompanhada aí dessas tecnologias que melhoram os dois eixos do mecanismo da função da produção em qualquer visão de processo que eu pense, correto? Que é o BPMS, então, melhorando o desempenho da função processo, e aí o BPMS também tem ferramentas de entendimento de pontos de estrangulamento desses processos, também tem aí alguns mecanismos, né, de verificar aqui é um potencial gargalo desse processo, correto? E aí, baseado nesses critérios, tanto de resolver questões de fluxo, não é, quanto de critérios para seleção de operações que devem ser automatizadas com robôs, a gente junta esses dois eixos, não é, do mecanismo da função da produção com tecnologias, lembrando que são tecnologias genéricas, né, BPMS e RPA não são produtos, são conceitos, né, existem infinidade aí de produtos no mercado que atendem isso. Aí é outro passo da trajetória, que é depois selecionar um produto que melhor atenda a minha necessidade
para a otimização dos processos, né? Tia, grandes linhas era essa ideia assim que a gente queria compartilhar com vocês aqui hoje, esse caminho para a digitalização, né, ele vem de cima, vem da estratégia, né, já dizia o Chalmers, né, que a estrutura segue a estratégia, só que a gente acrescenta aqui o seguinte: entre a estratégia e a estrutura existe os processos, correto? E os processos com tecnologia. Ok? Queria agradecer o Gustavo aí pelo bate-papo aí, agradável, foi bem proveitoso no meu ponto de vista, e deixar também à vontade aí para fazer considerações finais. Não, do meu lado também foi bem bacana, como sempre, e agradecer aí, né, essas questões, né, que a gente vem vendo nos processos, nos projetos e processos, né, de primeiro olhar a estratégia e depois partir para processos, e daí tecnologias e estrutura, né, é bem importante para poder extrair o máximo das tecnologias aí, né, implementar e implementar certo, não ter aí más experiências. Bem, Perfeita ordem. Então, mais uma vez aí, agradecer a atenção aí de quem nos acompanhou e agradecer mais uma vez o Gustavo aí pela contribuição importante aí que ele tem dado aí no nosso trabalho. Valeu, eu agradeço também aí, Panta. Um grande abraço a todos. Abraço, valeu.